Se você tem ações e se você tem FIIs, né, participação em mercado imobiliário, você precisa de alguma forma proteger, né? Se boa parte do seu dinheiro está em real, que é uma moeda fraca politicamente, economicamente, por diversas razões, por ser também uma economia que patina, mas demora para mostrar um resultado consistente por diversas razões, você precisa ter uma parcela do seu dinheiro que está protegida, ou colocando em empresas norte-americanas, empresas globais, ou até mesmo fazendo uma forma de proteção. Você vai ter boa parte do seu patrimônio em real, mas você vai ter uma parcela de dólar, porque quando o real desvalorizar muito, a gente tem um efeito contrário, né, que é a valorização do dólar. Então, aproveitar essas relações inversamente proporcionais, digamos assim. Gostei bastante desse gancho das proteções, porque agora a gente consegue começar a analisar as correlações. Como que você faz para analisar as correlações? É bem simples, tá? Você abre o seu navegador, coloca lá Yahoo Finance. E daí você entra no Yahoo Finance ou Yahoo Finanças. E daí você começa a pensar nas classes de ativos possíveis. Então a gente tem o mercado imobiliário. Ah, como que eu faço para olhar um mercado imobiliário, sei lá, americano? Você pode olhar para essa ETF que eu falei aqui, VNQ. E você pode pensar como que os ativos imobiliários se relacionam com o SP500. Então daí para isso você pode usar, por exemplo, uma ETF tipo VNQ, que eu falei aqui, e comparar ela com o SP500, ou com uma ETF de SP500, no caso VOO ou SPY, qualquer ETF de SP500. E aí você vai ver como que os preços se movimentam. Se eles se movimentam todos na mesma direção, quer dizer que isso é uma correlação alta. Se quando um sobe o outro cai, é uma correlação negativa, e se não tem nenhum padrão que você consiga identificar, muitas vezes a correlação é nula, tá? Ou próxima de zero. Você pode também adicionar o indicador correlação mesmo, coeficiente de correlação. No Yahoo Finanças tem essa opção. Tem um outro vídeo aqui no canal que a gente mostra como fazer. Você coloca indicadores e procura lá a correlação. Você coloca lá uma correlação para... Tem um númerozinho que você precisa colocar, esse número pode ser, sei lá, 30 dias, por exemplo, tá? E daí você analisa a correlação desses dois ativos. Então a gente tem o mercado imobiliário, a gente tem o mercado de ações, a gente tem o mercado de renda fixa de longo prazo nos Estados Unidos. Esse mercado de renda fixa de longo prazo, a gente pode olhar para ETF TLT, por exemplo, que é uma ETF que tem essa característica de ter ativos de longuíssimo prazo. E o que é interessante é que essa ETF, né, ela tem uma correlação negativa com a bolsa. Então nos Estados Unidos a gente consegue equilibrar a nossa carteira tendo renda fixa de longo prazo. E no Brasil você também pode fazer isso, tá? Essas relações entre as classes de ativos, elas não são exatamente iguais para todos os países, mas elas tendem a ser similares, tá? Não tem uma razão lógica para ser o oposto, por exemplo. E isso é muito importante porque, falando, né, pegando esse gancho da renda fixa, quando a gente está investindo, a gente quer essencialmente ter um ganho real, garantido acima da inflação. E quando a gente vai para o mercado de ações, quando a gente se dispõe a correr mais risco, a gente quer superar e aumentar esse ganho real cada vez mais. Mas não existe nenhuma certeza em relação a esses ganhos. Porque pensa comigo, se uma empresa tem todo o esforço de ter um espaço, de montar um negócio, ter funcionário, pagar equipamento, pagar uma série de despesas e no final não conseguir nem corrigir o lucro pela inflação, essa empresa ela está fadada ao fracasso, né? Ela não vai sobreviver no longo prazo. E essas empresas, então, elas têm que se esforçar muito para superar, mas não existe nenhuma certeza de que todas as empresas existentes vão conseguir superar a inflação consistentemente ano após ano. E aí quando a gente pensa, beleza, eu tenho um potencial grande nas ações, mas eu não tenho uma certeza, né, nenhuma. E por outro lado, você tem os ativos de renda fixa, que te garantem essa rentabilidade acima da inflação com um pouco risco ou sem nenhum risco. Então isso também é muito importante, você não precisa correr muito risco para ter rentabilidade acima da inflação. Principalmente no Brasil, que tem um longo histórico de taxas super altas, né? De juros e inflação também super alta. Então, se você já pensa como que eu posso proteger o meu patrimônio da maneira mais simples, é na renda fixa e de maneira mais segura, né? Porque existe uma garantia de que o seu dinheiro vai rentabilizar acima da inflação com aquele valor que foi comprado, acordado no momento da compra, independente do que acontecer, né? Se você esperar vencer. Independente do que acontecer, você tem essa garantia.
E isso é muito importante quando você está montando a sua tese de investimentos, né? A sua carteira de investimentos, seu portfólio, existem diversos nomes para isso, que é você garantir a segurança de uma parcela bem grande do seu patrimônio, que é aquele dinheiro suado que você demorou um tempão para ganhar, que você se esforçou para juntar, para economizar, pesquisar onde investir. Enfim, uma série de etapas que você teve que cumprir para chegar no momento de investir. E aí você, tipo, nesse momento que você precisava montar a estratégia, você faz qualquer coisa. Então você não quer arriscar boa parte do seu patrimônio, né, colocar tudo em ações, ou colocar tudo em mercado imobiliário, ou deixar tudo embaixo do colchão. A ideia é montar alguma coisa que vai ter bons resultados sempre, né? Tipo, em todos esses cenários. E você não quer correr risco em uma parcela grande do patrimônio. Então, se você tiver como travar uma rentabilidade real, positiva e acima da inflação, você tem essa possibilidade, né? Com os títulos do Tesouro. No Brasil é uma oportunidade ímpar, né, que você tem, porque ainda os títulos do Tesouro IPCA ainda pagam um valor representativo, né? IPCA mais 3, Sim. IPCA mais 4, é bastante coisa. Nos Estados Unidos o cenário já não é tão assim, né? Mas a renda fixa nos Estados Unidos, ela valoriza quando as outras coisas desvalorizam, né? Quando as ações, em especial, desvalorizam, porque é uma fuga para a segurança, né? Quando as pessoas veem a bolsa caindo, elas vendem a bolsa, né? Vendem as ações e vão para a renda fixa. E quando a gente fala as pessoas, né? A gente acha que são as pessoas, eu, você, mas esses movimentos grandes do mercado, eles não são as pessoas como eu e você que têm a capacidade de influenciar o mercado dessa forma. Tá? Normalmente são fundos de pensão, são fundos de investimento gigantescos que não podem mais suportar as perdas que eles estão tendo. Então eles vendem, liquidam posições enormes e isso daí derruba os preços cada vez mais. Quanto mais os preços caem, mais os outros fundos precisam vender e aí é aquela bola de neve que a gente já sabe como que funciona, né? E as pessoas naturalmente saem, né, desses investimentos arriscados para os investimentos menos arriscados. Por isso que existe essa correlação levemente negativa entre a renda fixa e a renda variável. Então isso já diz que a gente pode usar a renda fixa como uma proteção mesmo para a nossa carteira, né? E aí você já consegue meio que desenhar, pincelar, né, os principais componentes de uma boa estratégia de investimentos para o seu portfólio. Você precisa da parcela de segurança para o longo prazo, pensando em investimentos super seguros, para não correr nenhum risco, a gente deixa para correr o risco onde tem realmente um potencial maior. A gente tem a garantia da rentabilidade acima da inflação, e aí a gente tem, né, em outra parcela, exposição ao mercado de ações, que tem um potencial de crescer muito grande, tem uma exposição ao mercado imobiliário, que tem as suas vantagens, né, é um mercado diferente, e a gente tem a parcela de proteção. Né? E isso tudo levando em conta a diversificação, não só em comprar 10 empresas, mas pensar se essas empresas não são mais do mesmo, né? Se você comprar 10 empresas de cartão de crédito, você está limitado a um setor bem específico. Então, pensar quais empresas que juntas poderiam montar um bom portfólio. E, além disso, diversificação de moeda. Então, diversificar em diversos lugares diferentes e diversificação geográfica, né? Se acontecer, sei lá, o pior, uma bomba explodir em algum lugar, sei lá o quê, você tem a garantia de que você ainda tem outros investimentos disponíveis. Uma reserva de valor interessante é o ouro também, né? Como proteção. Sim. Especialmente para quem está no Brasil, se você comprar uma ETF americana de ouro, uma ETF negociada na Bolsa Americana de Ouro, você vai ter dupla proteção, né? Você tem o ouro, que é um ativo que tende a ter um desempenho bom quando tudo vai pro brejo, e você tem o dólar, que no Brasil, né, ele tem essa capacidade de segurar muito bem a onda, porque, ao contrário do que a gente pensa, né, a gente sempre vê o dólar valorizando, mas na verdade é o real que desvaloriza, tá? O real desvaloriza e a consequência disso é que o preço do dólar sobe. Então a gente consegue ter uma proteção dupla tendo uma ETF de ouro nos Estados Unidos, tipo a S-Gol, por exemplo, é uma ETF que tem ouro físico, e esse ouro físico ele fica na Suíça e em Londres, então você já tem uma diversificação inclusive de lugares diferentes, tá?
E tudo isso, né, resumindo o que a gente falou, é uma tese de investimentos para um portfólio simples, né? A gente não falou de muitos ativos. Você pode participar do mercado de ações através de ETFs, né? Você pode participar do mercado internacional através de ETFs. Então, com poucos ativos, você já consegue estruturar a sua tese de investimentos e conforme você for investindo e vendo o andamento das coisas, você vai perceber se tem algum furo, se tem alguma coisa que você deixou passar, se talvez não poderia ter sido melhor, ou se talvez a sua estratégia de seleção de ativos esteja muito enviesada para alguma coisa que você leu ou que você acredita. Esse é um ponto bem interessante, porque o Ray Dalio, que é um cara que a gente admira muito, né? Ele fala nos papers mais técnicos dele, ele fala que a estratégia dele tem duas parcelas, uma parcela beta e uma parcela alfa. A parcela beta é essa parcela que a gente consegue reproduzir com as ETFs. Tá? Então você consegue ter uma carteira de investimentos completa só com ETFs. Mas se você quiser partir para a seleção de ativos individuais, você pode também e daí usar isso como se fosse uma parcela alfa. Né? Esse alfa, na verdade, são aqueles ativos que você seleciona a dedo e que você analisa com mais cuidado e você coloca em carteira. Né? É uma escolha, você coloca eles em carteira estrategicamente, porque você acredita que tem um potencial de se valorizar no longo prazo ou que tem um potencial de trazer um fluxo de caixa, né, para você no longo prazo, ou seja, dividendos mensais ou trimestrais ou qualquer tipo de dividendo. Então você pode também daí ter uma carteira base e se você quiser e gostar dessa parte de seleção de ativos, você pode também ter a seleção de ativos. É claro, né, quando a gente fala de seleção de ativos, nós, pessoas físicas normais, a gente não tem uma capacidade de diversificação tão grande. Então a gente não consegue escolher 300 ações e comprar 300 ações todo mês. Isso diz pra gente o seguinte, e se você tiver errado? Tá? Se você escolher 10 ações e 6 delas forem muito mal, o que acontece? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você pode escolher os seus ativos, mas que é interessante também, só caso você esteja errado, você ter uma ETF equivalente, tá? Aquela classe de investimentos. Então, no caso aqui, a gente falando, selecionar ações globais. Beleza, eu tenho ali SP500, ou eu tenho uma ETF de ações do mundo inteiro, e daí uma parcela, né, do meu capital eu invisto e escolho as ações individualmente. E os maiores investidores do mundo, né, o Warren Buffett falou na última coletiva da Berkshire. Categoricamente, né, ele falou que ele não consegue superar o SP500. Então você vê o maior investidor do mundo admitindo que ele não consegue superar o SP500. Com consistência, né? Com consistência. Então, para você que não tem tempo, você pode escolher investir no SP500 sem nenhum problema. Isso é uma boa estratégia, Você não precisa, né, fazer isso de escolher os ativos, fazer isso que as corretoras querem que você faça, né? Que você compre ações, que você venda ações. Que você fique pagando corretagem. Fique pagando corretagem, mini índice, todos esses blá blá blás, né? Você não precisa fazer isso. Só com as ETFs você já consegue ter uma carteira completa de investimentos. E mais importante do que ficar perdendo muito tempo na seleção e analisando o balanço e olhando linha por linha e perdendo, sei lá, semanas e semanas analisando uma única empresa, é mais interessante você gastar um tempo, sentar uns minutos, ler sobre isso e montar a sua estratégia de alocação mesmo. Quanto colocar em cada classe de investimentos, né? Dessas que a gente falou aqui nesse vídeo. Ações, fundo imobiliário, renda fixa, proteção, sei lá, reserva de emergência. Aonde você vai colocar esse dinheiro e quanto vai estar alocado em cada coisa. É isso que no longo prazo tem um potencial de te trazer um resultado muito melhor do que ficar perdendo muito tempo analisando uma única empresa. E se essa única empresa que você achou que ia bombar, se lascar? É por isso que quando a gente analisa a correlação, a gente não analisa a correlação do ativo. A gente analisa a correlação da classe do ativo. Então a gente analisa a correlação do mercado de ações americano com o mercado imobiliário americano. O mercado imobiliário americano com o mercado imobiliário global. A gente analisa entre as diferentes classes de ativos, não entre os ativos em si. Eu não quero saber se a correlação de Apple com a Amazon é alta.
pouco importa, tá? O que importa é a classe de investimento mesmo. E além disso, né, a gente tem ainda a definição da, digamos, a escola de análise que você vai utilizar. Então você pode querer, né, para sua parcela de ações, você pode querer comprar as ações baratas e vender caras, se é isso uma coisa que você acredita. Mas não é só você acreditar porque alguém falou, tá? Você precisa acreditar porque aquilo faz sentido na sua tese de investimento. Porque você tem as provas, tá, para dizer que aquilo realmente é consistente, faz sentido. Não adianta você seguir alguém que diz que aquilo faz sentido, tá? Aquilo precisa primeiro na sua cabeça fazer sentido para daí você poder utilizar. Isso é uma parte bem interessante, porque quando a gente acaba só seguindo, a gente nem para pensar se aquilo realmente faz sentido. E quando a gente tem um raciocínio desse tipo, de tentar construir e desconstruir, ver onde que eu posso estar errado, como que eu sei que eu estou errado? Muitas vezes a gente não consegue saber que a gente está errado, a gente só vai descobrir lá na frente. E outra coisa também é que se você quiser, você pode selecionar empresas que estão de acordo com os seus valores pessoais. Tipo, se você gosta e se preocupa com sustentabilidade, você pode escolher empresas que tenham dentro das ações que eles fazem como empresa, que corroborem isso. Se para você é importante a questão da diferença de gênero, você pode investir em empresas que se preocupem com isso, que tenham uma participação maior das mulheres nos cargos de liderança. Enfim, você pode incluir isso também na sua tese de investimento, se isso for importante para você, né? Então, é uma coisa mais pessoal, assim, que você tem liberdade de fazer o que você quiser, desde que você, em algum momento, se preocupe se aquilo é realmente uma tese boa ou se é só sorte. E aí que vem a parte de você tentar desconstruir, né? E se eu tiver errado? E se a economia americana, sei lá, por alguma razão, for pro brejo daqui 2 meses? E se o Brasil for pro brejo daqui 2 meses? O que acontece com os meus investimentos? E se a Europa for pro brejo? E se aquela ação que você achou que ia subir, né? Se aquela pessoa que te falou estiver errada, e aí, como é que você faz? É o seu dinheiro que você está colocando naquilo, né? Então, o mínimo que você precisa fazer é ver se aquilo faz sentido para a sua vida, nas suas circunstâncias, dentro da sua alocação. Um outro IC aqui que eu vou falar só para colocar na fogueira aqui, e se a renda fixa no Brasil não voltar a subir? E se a taxa de juros ficar baixa, como é nos Estados Unidos, por exemplo, por 20, 30 anos? Como que fica aquela renda fixa fácil que a gente colocava o dinheiro lá e ganhava 10, 15% por ano sem esforço? Como é que você faz daí? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou e qual que é a sua tese de investimentos nesse momento para desenhar a sua carteira de investimentos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e a gente se vê na próxima quinta. Tchau! Tchau, tchau!